ó, nesse final de semana, o Estadão levantou mais uma no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC. Eu, na semana passada, falei, gravem esse nome, FNDE. Quem acompanha o Panil sabe disso, ó. Vamos lá, vamos para a história, porque apesar da falta de recursos para terminar mais de 3.500 escolas que estão em construção há algum tempo já, o Ministério da Educação, o MEC, autorizou a construção de 2.000 unidades, apenas para mostrar no palanque de campanha. Essa é uma denúncia do Estadão. O projeto não tem recursos previstos no orçamento, o que deve aumentar aí o estoque de escolas que não estão sendo entregues aí por esse governo também, né? Mais uma, a gente sempre criticou outros governos, esse governo também me parece caminhar na mesma direção, segundo a denúncia do Estadão. O esquema é chamado de escolas fake e tem como base, como eu falei, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado político. O fundo precisaria de quase 6 bilhões de reais, 5,9 bilhões, para tocar todas as novas escolas contratadas. E com o orçamento atual, para você ter uma ideia, isso levaria 51 anos para acontecer. Ao priorizar obras novas, em detrimento das já iniciadas, o governo fere leis orçamentárias. Então, é a terceira denúncia seguida no Ministério da Educação, né? O primeiro, a propina dos pastores, ouro, Bíblia e dinheiro. A segunda são a licitação dos ônibus superfaturados. E agora mais essa das escolas que estão sendo prometidas, mas que não vão sair do papel. Seriam apenas palanque eleitoral. Aí se fala muito de fazer uma CPI, uma nova CPI para investigar o MEC. Seria a CPI do Bolsolão do MEC, como estão chamando aí lá em Brasília. E o senador Álvaro Dias, que o Fernando Tupan acabou de falar aqui, ele deu uma entrevista à Jovem Pan, eu vou abrir aspas para o Álvaro Dias. Em um ano eleitoral, especialmente na situação do Brasil, uma CPI é um palanque, e nós já vimos isso na CPI da Covid. Era importante aquela CPI? Sim, mas infelizmente ela não atuou como deveria. Fecho aspas aqui para o senador Álvaro Dias, falando sobre essa questão toda no MEC. Eu começo com você, Ângelo Rigon. O Álvaro é um político experiente, né? Mas também acabou de levar uma tombada do Sérgio Moro. Ele tem que puxar o saco do governo mesmo e não querer que se investigue as irregularidades. O Podemos tem beneficiado por vias indiretas o candidato que está no poder. Aliás, quem que botou o Ciro Nogueira no governo, o Centrão no governo? Foi você, Paulo? Não, né? Foi Jair Bolsonaro. Talvez por isso que o pessoal estava batendo palma para ele. Que legal que você botou o Ciro Nogueira para tomar conta lá. Então, a coisa do MEC, acredito eu, é uma ponta de um iceberg que vem sendo represado durante quase 4 anos. Nós temos agora a coisa recente, aquela emenda parlamentar do Eduardo Bananinha, que tramitou às 23 horas e 34 minutos no último dia do ano passado, destinando R$1 milhão para fazer uma festa de surf. Todo mundo sabe que surf é uma das necessidades básicas do brasileiro, né? O brasileiro não vive sem surf, né? E, felizmente, por conta da imprensa, de novo, a emenda do convênio foi cancelada. Então, você tem um monte de coisa aí para criticar. Não é só o MEC é a ponta de um iceberg. Já deveria ter sido... Alguém já devia estar na cadeia por causa desse negócio do MEC. É absurdo, nunca se viu nada igual. Alguém já foi condenado para ir para cadeia? Você pode ter um negócio... Nem condenado vai para cadeia, hein? Tem que primeiro esgotar as vias recursais, não é mesmo? Então vamos ter que esperar. Ao contrário do Kim, eu acho que roubar dinheiro público, pegar propina, como está provado, está sendo provado, legal, merece cadeia. Mas eu respeito a opinião dele. Tudo bem, mas eu achava que todo mundo era assim quando se falava do Lula. Não, não estou falando do Lula, estou falando do MEC, estou falando do Ciro Nogueira, estou falando do Centrão, é isso que eu estou falando. Toda essa questão, né, processual que tem que ser respeitada, ou vale só para o Lula, mas não vale para o MEC, não vale para qualquer um. Por mais que seja um Centrão, por mais que seja um ex-condenado, ou isso, aquilo. Mas, veja, como o Paulo colocou aqui, né, inicialmente há algumas questões ali, propina e tal, supostamente são propinas, né, ainda não foi investigado, está sendo investigado.
né? E não se realmente resultou nenhuma culpa, nenhuma figura de autoria que pudesse dar ali. Já terminou de defender o pessoal? Posso falar? Não é defesa. Não é defesa. Não, você está defendendo a turma. Eu queria falar aqui do senador do Paraná que você, se eu estou muito enganado, você foi um dos caras que mais bateu nele. A maioria da bancada bateu nos 3 senadores do Paraná porque não fazem nada, exatamente, cobram eles, então. Continua batendo. Então está mostrando aqui que o senhor e o visto continua sem fazer nada e não quer fazer nada. Ele retirou a assinatura dele de uma CPI que podia esclarecer tudo isso que você está falando até agora. É uma forma de investigar. Então os senadores do Paraná, infelizmente, essa fornada de vereadores de um mesmo partido... Fornada antiga, por sinal, né? Você está falando de idade, estatuto de idoso pune isso. Mas aquela turminha Não, lá... falei que a fornada é antiga. É o pessoal da Jovem Guarda, né? É isso. O pessoal da Jovem Guarda que está lá está mostrando que não está fazendo o trabalho devido deles. Vai lá, Aguinaldo Vieira. Eu acho que o presidente tem que tomar cuidado e não deixar que saia em defesa, né? Naquela questão relacionado ao ministro, né? Eu ponho minha cara no fogo. Eu acho que chegou num patamar que surgiu uma denúncia, uma suposta irregularidade. Ele já tem que tomar as devidas providências, né? E não colocar mais a mão no fogo e não a cara, para não respingar, né? Estamos numa época de campanha eleitoral e tudo, os olhos 100% estão no governo dele, né? É ele contra todos. Então tem que tomar cuidado para isso não respingar. E uma sequência de denúncias de supostas irregularidades podem afetar a sua pré-campanha, a reeleição. Então tem que tomar cuidado, né? Mas uma sequência com muitas denúncias é porque tem algo de estranho no ar lá pelo lado do Ministério. Pamela Bussolini. Paulo, é o que a gente costuma dizer, né? Se vem uma denúncia, 2, 3, a gente pensa o quê? Tem caroço nesse angu. E o que a gente espera é que isso seja investigado, né? O presidente é muito conhecido e citado naquela frase, né? Não roube, não deixa roubar. A gente espera que ele realmente não deixe roubar. Agora, pelo que você falou dessa denúncia, que eu entendi, não é uma questão de propina, né? É uma questão de uso político, porque se estão lançando ali escolas que não vão ser construídas, não tem previsão orçamentária, então não tem dinheiro. Na verdade, é um uso político ali dessas obras que seriam feitas, mas que são fake, como a denúncia diz, os pré-candidatos, eles teriam autorização do MEC para sair distribuindo escolas por aí para prefeitos. Mas que não vão ser feitos, são fake. Não tem orçamento. Não tem orçamento, não tem dinheiro e são fake. Então, acho que é um caso de, né, uso político aí da força, por exemplo, né? Não é uma questão de propina. Roubou, não sei o que, propina. É um pouco diferente. Só pontuar isso porque, né, pelos comentários o pessoal pode ficar confuso. Vai lá, Fernando Tupan. Paulo Caetano, eu já cansei dessa história do MEC aí. Eu preferia me informar hoje, já que tá fresquinho mesmo, é da festa do meu amigo Pancada aí, que mostrou que é bom na picape, né? Então seria muito bom a gente rever o nosso conceito. Se tem tanta falação que fizeram isso, mas quem que fala? É a esquerda, Paulo Caetano. É a esquerda, Aguinaldo. Esquerda que fica cantando isso. Se fosse denúncia, por exemplo, de um trabalhador ali, seria muito mais fácil. Mas não. Até agora, sim, eu vejo o seguinte. Eu não vejo, por exemplo, comprando uma refinaria, por exemplo, nos Estados Unidos que valia 40 milhões por 400, como no governo PT aconteceu isso. Não vejo o governo Bolsonaro dando refinaria de gás lá na Bolívia para o governo que ele tem simpatia. Eu não vejo essas coisas. 400 milhões foi dado ali. Não vejo dando dinheiro para Angola, para Cuba e mandar como garantia charutos cubanos. Então, precisa ter mais consistência. Tá muito pouquinho aí o que a esquerda está querendo levantar para o Bolsonaro. E Paulo Caetano, na França teve eleição ontem, Macron e Le Pen vão para o segundo turno.
Sabe qual foi o comportamento do Partido Socialista na eleição ontem lá na França? Ficou em 10º lugar. Lula e o PT é tudo da mesma laia ali. Se você tirar o PT e falar Partido Socialista, é a mesma coisa. Então, Paulo Caetano, você pode preparar assim que todo esse desgaste que estão querendo inventar para cima do Bolsonaro, na verdade, é uma marolinha, como dizia aquele ministro da Dilma. Quem, Rafael? Bom, eu acho que todo mundo tem o que falar, né, sobre o governo federal, tanto coisas positivas, negativas. Agora, quando realmente a questão é denúncias, tem que ser apuradas. E ninguém aqui está dizendo que não tem que ser apurado, né? O que realmente nós falamos aqui é que quando se defende o Lula, tem que respeitar o devido processo legal e como foi respeitado, né? Tanto é que várias sentenças foram anuladas. Agora, quando se trata de uma possível irregularidade, algum tipo de possível crime, enfim, qualquer tipo de situação que seja ainda possível, né? Ainda não há algo concreto de um crime, de alguma situação que leve à condenação de alguém, eu acho que também tem que ser respeitado. Da mesma forma como leva o Lula, né, hoje para as eleições de 2022, também tem que ser respeitado aí o devido processo legal, o início, né, investigatório. E eu acho que o Ministério Público Federal tem que investigar. E se for o caso de uma CPI, mas alguns senadores já estão indo para trás, Rigon, realmente precisa ali das assinaturas para levar a instauração da CPI. Então, infelizmente, não depende de mim, não depende de você, infelizmente, porque esses 3 senadores que estão aí realmente estão muito apagados. E não é de hoje, né? E não vai ser uma CPI que vai deixar eles mais na mídia, né? Continuam sendo apagados. O Rigon, na sua cabeça não passa assim nem de longe que isso possa ser só perseguição política, essas denúncias? Eu acho meio difícil, porque vem tudo do mesmo ninho, né? Logo o MEC tem tanto dinheiro, né? Como assim aconteceu com a saúde? E que são das coisas mais importantes que um governo tem para fazer e aparecer. Saúde e educação, não ter mais dinheiro. Quando as denúncias vêm do mesmo lugar que tem dinheiro, sempre fica com o pé atrás. E, né, como todo mundo aqui falou, essa sequência, isso não é comum. Né? E mais, graças de novo à investigação da imprensa séria. Mas eu só queria dizer, acho que todo mundo merece o processo normal, o processo legal, não só candidato a presidente, mas a candidato a governador, deputados, prefeitos, como o Tarcísio, lá de Paysandu, que foi acusado semana passada pelo Ministério Público de receber propina. Ali é um comentário que durou anos até chegar a denúncia do MP. Né? Então, mas tem que se respeitar. Propina R$5.000 por mês. Beleza, vamos provar, né? Ô Pamela, essa história aí não seria um efeito, digamos assim, adverso, né? Como se fosse um remédio? Quando o Bolsonaro abriu a porta para o Centrão, o Ciro Nogueira é um representante talvez máximo do Centrão. Uhum. Seria um efeito adverso dessa coisa toda? E aí o Bolsonaro teria que colocar a barba de molho, como o Tupã fala aqui em diversos programas já? Já falou em diversos programas? Paulo, eu acho que tudo na vida tem seus prós e seus contras, né? Ele era muito criticado no começo por não ceder, não negociar, né? Enfim, e estava sendo impedido praticamente de governar, né? Nada passava, estava muito difícil. E daí começou a vir, né, esse diálogo que cobravam, né, com essas algumas colocações aí do Centrão. E quando você entrega algum ministério, alguma secretaria na mão de outras pessoas, você corre o risco, né, de ter esse tipo de acontecimento. Afinal de contas, não é você que está lá em pessoa, né? Por isso é necessário, né, uma atenção redobrada, por isso é necessário responsabilidade, que a partir do momento que vem uma denúncia, a pessoa tenha calma, coloque para investigar. É isso que a gente espera de um líder. E eu não vejo impedimento do Bolsonaro nessa parte. Eu acho que é isso que ele fará. Agora, eu quero encerrar meu comentário dizendo o seguinte: eu gosto muito de observar o movimento daqueles que estão no poder, né? Senadores, deputados, enfim. Se eles não estão embarcando nessa CPI, eles que criticam tanto o governo, né? Se não estão colocando suas assinaturas, não estão querendo entrar nessa, pode ser que isso seja, assim, uma denúncia política, que pode ser que ela não se sustente. E nesse cenário, quem embarcar nessa vai pegar muito mal, e estamos em ano de eleição. Então é interessante olhar o movimento deles, assim como, né, na janela partidária, para a gente ter uma noção de quem tem apoio das casas ou não.